Não tem como levar menos a sério, né, Ronaldão? É, é. Hum, Os ventos do Polo Norte estão soprando aqui, né? Que nossa, loucura, estamos no que inverno, loucura. né? O pessoal tá falando, ai, que pra gente estamos no inverno. Agradeça que o inverno ainda faz frio. Você sabe, enquanto o pessoal vem chegando, aí a hora que você quiser começar, a gente começa. Mas você sabe que hoje eu estava comentando com uma pessoa, eu estava avaliando o ano passado, uns 2, 3 anos atrás, até agora. Tá, Você sabe que não é saudosismo nenhum, não, mas a gente está voltando a ter as estações, né? eu acho incrível. Eu acho incrível, eu amo isso. Sinceramente, eu amo. É. O inverno está frio, o calor está quente. Isso a gente pode dizer que é um bom É, sinal, né, Ronaldo? eu acho maravilhoso. Exato. É o sinal que as coisas estão voltando a entrar no eixo. Oi, Fran. Graças a... É exatamente isso. Quando a natureza entra de novo na harmonia, a gente tem que ficar feliz com isso, né? É isso aí. Então, a gente já Opa, tem pode... duas pessoas. Fala. A Fran e o Alan são queridos. Ai, que delícia. A Marcinha tá aí, a Japa também. Ah, o O Carlão. Alan, em especial, o Alan deve estar fazendo um esforço razoável aí, porque ele está na Nova Zelândia. Uau! Que legal, meu. Que legal. É. Olha, podia ter até gravado, mas ok, maravilha. Obrigada. E responda. Boa noite, Rogério. Bom, vamos de Gero, participar. Ivan, Olha, ó. Ah, estava bona. Que legal, que legal. Boa noite. legal. Ô, galera chegando aí. Gostoso isso, né? Muito bom. É uma. A Fran também é uma querida que está aí. Sim. Está começando a acompanhar esses papos de louco nosso aqui. É tua paciente, a Fran? A Fran é uma amiga. Ai, que delícia, É bem-vinda, uma amiga, Fran. é uma amiga aqui do bairro, aqui da região da saúde. Que gostoso. Pessoa muito querida. E vamos juntando a galera, né? Que bom que Vai, estamos vai. gostando do assunto, né? Isso é muito legal, porque é sobre a gente, né? É, É sobre quem somos. exatamente. Acho que é isso que traz muito essa coisa do. Olha aqui, né? Não? Né? Oh! Então, foi dada a largada. Vamos começar 2020, Ronaldo, por favor. Vamos lá, né? Vamos. Isso, essa coisa, para quem não sabe, essas dobradinhas de horário, elas têm um significado muito importante. Então, para quem já está aí, vai levar essa de lambuja. Constantemente o universo está nos acionando. E eu chamo de universo para não entrar em alguns conceitos que podem ser muito particulares de cada um, né? Sim, As forças que estão extrafísicas nos acionando para alguma coisa, eles fazem isso o dia inteiro. Só que o ser humano está muito longe de perceber todos os sinais, né? muito A gente é ocupado. muito mental ainda, muito raciocínio, e a gente não se permite sentir e ter essa coisa da visão do terceiro olho mais ampliada e tal. Só que o universo é persistente, né? Eles vão tentando, eles vão tentando. Um dos alertas que a gente sabe que acontecem são essas coisas dos números. Exato. O número, assim como a forma, eu estou falando de numerologia, não no sentido de análise dos números para fazer mapas, mas a numerologia em si como ciência, e a geometria também como ciência, Perfeito. tem suas vertentes muito sagradas. E os números, então, eles conversam muito com a gente, né? E quando você se depara com essa coisa do 2020, que eu mostrei agora, e alerta, tem que ser uma coisa espontânea, não adianta ficar olhando no relógio e esperar da 2020, né? Sim. Que vai dar. Vai dar e você não vai perceber, não vai sentir nada. Mas quando é espontâneo, você está passando na rua
Você tá do nada, olha a placa de um carro e está lá 10:10, 20:20, 15:15, não importa. O horário, então, isso é muito mais assim, muito assim, porque a gente está toda hora olhando o tempo, né? A gente tem essa questão de controlar o tempo. Quando isso acontece no relógio, e vocês vão perceber que às vezes o relógio está errado, atrasado ou adiantado, mas ele está certo. Porque esta coisa da dobradinha de números, ela está ligada a inputs do campo astral para quem está recebendo o sinal. Então, recebeu isso, eu dou como dica, como sugestão, dá aquela paradinha de 30 segundos, respira fundo e fala, bom, o que eu tenho que receber disso? Porque, invariavelmente, ou você está com uma questão a resolver, ou você está resolvendo uma questão, ou você precisa de alguma indicação para ir atrás de alguma coisa. Exato. E aí isso vem muito, às vezes é muito claro também, né? Ajuda bastante. E vai, cada vez que você vai exercitando isso, vai ampliando essa facilidade de conexão e eles vão conseguindo fazer cada vez mais. Cada vez mais claro, cada vez mais limpo e cada vez mais intenso. Sim. E aí a gente vai começando a ter uns insights bem mais assertivos. Vai entrando, inclusive, no fluxo da sincronicidade, das coincidências, né, Ronaldo? Exatamente. Que aí, eu acho que já dá para emendar. Sim. Tem muito a ver com o que a gente falou já nas lives passadas, e está dando continuidade nessa coisa agora para frente, que é o quão conectados nós éramos lá no início de tudo. Tule, hoje vamos falar da segunda raça, ou a segunda civilização, que é a Hiperbórea, extremamente conectados. Eu brinco que mais para lá do que para cá. De fazer. Né? Então, eles andavam mais para lá do que para cá. Mais para lá, que eu digo, mais no campo astral cósmico do que aqui, fisicamente, no planeta. Então, eu não sei se está todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem. Eu estou perfeitamente. Qualquer coisa, dá um grito aí. Perfeito. Eu começo a falar, embalo aí, já viu, né? Só vai, Ronaldão. A noite é tua. Não, é nossa, é toda nossa. E aí, é muito importante a gente perceber que hoje tem um movimento extremamente intenso, em todos os aspectos que você imaginar, de a gente estar mais alerta para estas coisas que estão muito além do que a gente está vendo do óbvio, daquele 1 mais 1 é 2, às vezes não é. Sim. Né? Uma das coisas que eu leio muito, estudo muito, são os princípios herméticos, né? Nesse final de semana eu iniciei uma turma de formação de cura taquiônica e a gente estava conversando sobre isso e tem uma frase de quem ditou essas leis, Tote, né? O deus Tote do Egito, que é o deus escriba, que transmitia todos os ensinamentos do cosmos para o humano. Ele diz assim que um dos princípios que toda verdade é apenas meia verdade. Que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, quando a gente olha para uma situação hoje, é isso. Para e repensa. Porque o isso pode não ser bem isso. Né? E às vezes a gente olha para algumas coisas e acha ela negativa. E quando ele diz que os paradoxos podem ser reconciliados, é disso que ele está falando. Aquela coisa que é negativa, não necessariamente era tão negativa assim. Ou muitas vezes, ela pode ser extremamente positiva. Sim. Depende da nossa...
capacidade de percepção das coisas. Exatamente. O que nós, agora eu vou começar a entrar no... Vamos falar em primeira pessoa, né? Que nós, tulianos, ou nós, hiperbóreos, fazíamos com maestria. Nós não tínhamos dúvidas desses princípios cósmicos, porque a gente vivia isso muito intensamente, né? E aí eu começo a falar de hiperbórea pela tradução que isso vem do grego. Hiperbórea, do hiper é além de, né? Mais do que, além de. E bórea é da extremidade. Então, o que eles queriam dizer com isso? Hiperbórea estava além do que poderia ser visto. Uhum. E aí eu fiz questão de colocar uma imagem aqui, vou dar uma afastadinha só para vocês verem. Legal. Todo mundo sabe o que é isso. Essa paisagem do Polo Norte, Tá. com este céu todo colorido, as nuvens coloridas e tal. Na verdade, é a atmosfera que está colorida, como se fossem raios coloridos. Aqui é uma nuance de verde, mas ela aparece em amarelo, em cor-de-rosa, em azul, em tudo que é cor que você imaginar. Esta paisagem, olha que coisa, chama-se aurora boreal. Sonho. Sonho. Porque esta aurora está em Bórea, além de Bórea, além do que a gente imagina, além do que pode ser visto. Então, hiperbórea, para começar a dar origem ao nome desse fenômeno, que é um fenômeno gasoso, que acontece na atmosfera, e só acontece lá, no Polo Norte, chamada aurora boreal. Né? Para quem viu ao vivo, eu não vi ainda. Boa! Boa! Eu também não vi ainda, mas eu sonho com isso. Mas verei e veremos. Veremos. Né? Uhum. Diz que é um fenômeno de se vir as lágrimas, porque é uma coisa maravilhosa. Então, hiperbórea, tem outras traduções do grego que diz o vento que sopra no norte. O vento que sopra no norte está se referindo... Hoje a gente está sofrendo interferência do vento que sopra no sul. Porque essa massa fria que está hoje no país, ela vem do sul, do Polo Sul. Tá. Né? Quando eles se referiam aos gregos, obviamente eles estavam no continente europeu, e eles sofriam muito a interferência dos ventos que vinham do norte, do Polo Norte. Certo. Né? Então, hiperbórea também é encontrada como tradução do vento que sopra do norte. Num sentido de que a única coisa que eles conseguiam ver e alcançar dessa terra era o vento que ela soprava em direção a eles. Então, era uma terra meio que inalcançável. E aí, o grego foram os que mais escreveram sobre hiperbórea. Né? De novo, assim como Tule, é a segunda civilização da história toda. Como eu expliquei na live passada, quanto mais para trás nós andarmos no tempo, menos escrituras, menos fatos palpáveis e analisáveis nós temos. Sim. Mas hiperbórea já começa a ter muitas escrituras, obviamente sem provas cabais, de muitos filósofos. Heródoto, por exemplo, foi o cara que mais escreveu sobre hiperbórea. Mas tem muitos outros também que escreveram também. Mas a grande massa deles, todos gregos. E todos, da mesma forma, escreveram baseado nas passagens da cultura oral e das suas viagens e peregrinações ao redor de todo mundo à busca de conhecimento. E a primeira coisa que surge,
E aí eu vou me remeter a esta figura aqui. Eu acho que vocês conseguem ler no centro. Está escrito Éden Meru. Ah, eu não estava conseguindo ler, que bom que você falou, tá. É. Éden Meru é uma das referências como nome do que os gregos entendiam que era essa terra. Porque é a Hiperbórea que é tida como o jardim do Éden original. Tá. Em todas as escrituras, a gente fala de jardim do Éden nas escrituras religiosas, principalmente a católica, o jardim do Éden é onde vivia Adão. o ser humano primordial. Para as religiões católicas cristãs, o primeiro ser humano da humanidade, Adão, que deu origem a Eva, que deu origem aos primeiros filhos que hoje representam a humanidade. Essa Hiperbórea foi chamada lá na época do Éden Meru, o Éden primordial, o primeiro Éden da história. E eles dizem também, os relatos, que habitadas por seres grandes, gigantescos e ainda transparentes. Ah, tinha resquício de Tule ainda, né? Ainda tinha mais ou menos, devia ser herdeiros genéticos, né? De Tule. Uhum. E a gente vai entender daqui para frente que esse termo que eu usei agora, herdeiro genético, vai ficar cada vez mais claro. Uhum. Porque a próxima conversa, ela é fundamental e vital para entender aonde vira a chave desses caras que eu estou falando, de seres gigantes e transparentes, para nós agora. Mas já temos algumas nuances de seres gigantes, transparentes, mas já com mais contato físico com as culturas locais. Tanto que muitas coisas levam o termo hiperbóreo, hiperbórea, e, de fato, muitas delas remetem exclusivamente a culturas ancestrais locais passadas por via oral. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que é dito como hiperbóreo são línguas que estão fora da catalogação mundial. Língua, né? Inglês, português, francês, línguas. Existe um lote de línguas que não constam em lugar nenhum porque não tem fundamento científico para embasar esta linguagem. Não se sabe de onde veio e para onde vai. Uau! Uma dessas línguas é chamada a língua hiperbórea. Essa língua hiperbórea é falada até hoje por algumas tribos muito isoladas da humanidade, particularmente vivendo no Ártico. Por exemplo, que a gente chama de Inuit ou Esquimó. Perfeito. Eles têm uma linguagem tribal que é chamada de linguagem hiperbórea. Perfeito. Por algum motivo, um estudioso de zoologia, numa pesquisa, numa migração que houve na Inglaterra, uma invasão muito grande na Inglaterra, de uma espécie de gaivota, que nunca foi vista no mundo inteiro, uma gaivota gigante, uma gaivota que tinha pelagem muito clara. Nossa, ela é chamada de Linus hiperbóreos. Ele deu o nome dela de hiperbórea, porque elas são originárias do Ártico também. Vivem no Ártico. Então, pode ser que se a gente conseguisse fazer uma boa pesquisa lá, arqueológica, a gente conseguisse achar alguma prova um pouco mais cabal dessa civilização que a gente está batendo papo hoje. Você me trouxe um tema, uma busca, desculpa te interromper, arqueológica. Eu vou perguntar. Eu tenho uma amiga que ela é arqueologista. Eu já comentei dela com você.
A Graça Sim, Pimentel. Ela, de vez em quando ela assiste, sim. e ela estuda arqueologia proibida, né? E justamente essas coisas perdidas. Eu vou dar uma fuçada para ver se, né? Ah, vale a pena. Vale a pena cutucá-la. Não é? Quem sabe a gente acrescenta alguma informação. Exato, exato. Por favor, segue. Ah, Com certeza. Mas é legal a gente também entender por que que esses gregos falaram tanto de Hiperbórea. Por que que o grego tinha Hiperbórea como uma civilização tão maravilhosa, a ponto de chamá-la de Jardim do Éden primordial? E as escrituras, todo mundo já ouviu falar de Apolo, né? O deus Apolo, filho do Criador, né? Primogênito e preferido do Criador. Diz que Apolo, contam as escrituras, que Apolo, no inverno, ele se mudava para Hiperbórea. Porque, mas no inverno, Hiperbórea, Polo Norte. Só que a gente tem que levar em consideração que, na época, muito provavelmente, o que a gente chama de Polo Norte hoje, talvez não fosse do jeito que é hoje. sim. Com a calota polar gelada, né? Então, ele descreve um verão infinito em Hiperbórea. Olha que interessante. Os filósofos dizem que Apolo descrevia Hiperbórea como esse jardim maravilhoso que não tinha inverno, que era 24 horas por dia ensolarado e quente. Então, a gente começa a trazer um pouco, contemporaneizar essas informações, como eu falei, a gente tem que fazer um trabalho além da coisa mais mística e esotérica ou holística, a gente trazer um pouco para a razão também, para a gente saber, imaginar se a gente está pisando num terreno firme, né? Para que a gente continue caminhando. E aí, quando a gente começa a associar Hiperbórea com a aurora boreal, começa a ter essas informações lá do deus Apolo, que os gregos antigos filósofos escreveram que havia sol, eles chamavam da terra eternamente ensolarada. Vocês sabem por quê? Por causa do que nós conhecemos hoje como sol da meia-noite. Nas escrituras de Heródoto, ele diz que é uma terra em que o sol se levanta uma vez por ano e ele se põe uma vez por ano. Essa é a descrição perfeita do fenômeno do sol da meia-noite. A descrição científica, inclusive. Né? Nos equinócios de primavera até o equinócio de outono, 6 meses, esse local fica sem anoitecer. E 6 meses só com sol. Isso. E aí, Apolo, que não era bobo, esfriava na terra dele, ele passava 6 meses no quentinho, no sol, em Hiperbórea. Né? Então, são coisas que a gente precisa atentar, que são histórias, muito provavelmente arquétipos, mas que, como eu já falei, todo arquétipo tem uma boa dose Sim. de fundamento em fatos, em culturas locais passadas oralmente entre as gerações. Né? Tem muita coisa citando Hiperbórea, né? Por exemplo, para quem é da minha idade, olha o saudosismo, né? Eu estou meio saudosista, acho que é o frio hoje. Para quem assistiu Conan o Bárbaro... Nossa Senhora, sim! Conan o Bárbaro fala de Hiperbórea. Tá. Então, também me remete muito isso. Eu tenho notado que
muito de Hollywood tem se baseado em coisas muito do nosso dia a dia. E digo do nosso dia a dia holístico. Sim. Hollywood está se rendendo aos conceitos holísticos das coisas. E, obviamente, talvez por motivos não tão bacanas, Sim. tem falado desse assunto, desses assuntos que a gente gosta. Sim. Isso já não é de hoje. Então, Conan o Bárbaro cita, eles chamam na época, eles viviam na era iboriana, remetendo a uma terra além da aurora boreal, que ele vivia perto desta terra, ele era oriundo desta terra, aí, próxima à Hiperbórea. Outras coisas são citadas, mas, enfim. Hiperbórea, ou já Eden-Neru, tinha como mapa principal, esses mapas são de antes da Idade Média, que já tem uma configuração bastante interessante. Eu não sei se a luz está atrapalhando vocês. Agora quando eu me movimento. Mais. Sim, não, tá bom. Tá e este mapa DK é atual. Tá. Então, quando você olha aqui, ó, este branquinho. Certo. É este mesmo branquinho. Uau! Isso aqui é a Groenlândia. Nossa, gente, como movimentou, né? E aqui, em volta, eles descrevem outros continentes. E daí você tem uma ideia perfeita, né? Como Hiperbórea estava centrada no Polo Norte, aqui no Ártico, o que eles chamam de além do alcance, além do boreal. Porque eles estavam, né, nessa configuração aqui, ó. As Américas, a Ásia, tá, e a Europa aqui atrás. Ó. Certo. Então, para eles era uma coisa distante, assim como nesse outro mapa aqui, né? Aqui, ó. Sim. Era uma coisa distante ainda. E olha a Groenlândia aqui no cantinho, ó, no mesmo formato que aqui e aqui. Já havia uma precisão de um local dessa espécie. E aí, Hiperbórea começa a ser muito estudada, muito lida e muito cantada, né, vamos dizer assim, pelos filósofos gregos antigos. Porque, em sendo a morada de Apolo, o deus preferido dos gregos, obviamente todo mundo tinha um interesse em onde que é esse lugar, né? Passar pelo menos umas fériasinhas lá onde Apolo também gostava de passar as férias. Existem muitas outras designações de Hiperbórea, mas essas são as principais. De novo, a gente cita como hoje, atualmente, já não mais encarnada entre nós, mas como contemporânea, nós temos que citar Madame Blavatsky. Mais uma vez, Madame Blavatsky, nesta era moderna, é a pessoa que mais falou, é a pessoa que mais conversou com todos e mais escreveu sobre essas civilizações. E Hiperbórea foi uma coisa que ela abrangeu muito, mas muito mesmo. Tá? E eu gostaria de pedir uma licença para vocês para citar uma frase dela. Do livro que eu já indiquei para vocês, chama Doutrinas Secretas. Se vocês me permitirem, eu vou ler o que ela escreveu sobre Hiperbórea. Por favor. Tal será o nome Hiperbórea, escolhido pelo segundo continente. Primeiro era Thule, lembra? Sim. Ela chama do segundo continente, segunda civilização, Hiperbórea. A terra que estendia seus primordiais ao sul e a oeste do Polo Norte. Dá licença, porque eu já entendi o que está acontecendo. É a falta disto aqui. Para receber a segunda raça, que englobava tudo que se chama atualmente Ásia do Norte. Era um continente real, uma terra Banfaide, que tinha fundamento físico aqui, que não conhecia o inverno nesta época primitiva. Olha a citação dela. Não tinha inverno. Ela escreve tudo isso através de canalizações, tá? Perfeito. E cujos tristes restos só tem atualmente uma noite
e um dia durante o ano. A canalização que ela recebe diz que hoje, tristemente, não é um ano só de sol. Ela tem um dia e uma noite só que dura um ano. As trevas noturnas nunca se abatiam sobre essa terra. Diziam os gregos, porque era a terra dos deuses. A morada favorita de Apolo, o deus da luz. E porque seus habitantes eram seus sacerdotes e seus servidores bem-amados. Isso pode ser considerado como uma ficção poética atualmente. Mas naquela época era uma verdade poetizada. Helena Petrova Blavatsky, página 910 da A Doutrina Secreta. Quantas páginas tem esse livro, senhor? Acho que mil e poucas. Entendi. Lido e entendido. Ronaldão, quero fazer umas perguntas para você, que talvez seja pergunta de quem está assistindo. Que você é um entendido do assunto, não entendo lufas, está aqui aprendendo com a galera igual. Quais eram as características físicas, geográficas e dos habitantes? Geográfica, vamos para geográfica que é mais fácil. Praticamente na mesma localização de Tule, o Polo Norte. Certo. Nessa calota que eu mostrei aqui atrás. Perfeito. Isso aqui é o Polo Norte, né? Obviamente nós estamos vendo de cima, mas é a Terra em cima, eles estão bem, não? Perfeito. Exatamente no Polo Norte, tá? Aí, nessa aqui fica um pouco mais claro, e aqui, obviamente, é uma imagem atual do nosso planeta. Essa calota polar gelada é o Ártico. Perfeito. Então, as escrituras indicam que era aí exatamente onde se localizava mais ou menos, presume-se que era Tule. Certo. Então perceba por quê. Se uma primeira civilização se instala no planeta e começa a fazer um trabalho para conseguir se estabilizar nesse planeta, é natural que os descendentes dessa civilização, uma segunda civilização, tentassem permear os mesmos costumes, sim, o mesmo local, o mesmo modus operandi de vida. Perfeito. Porque eles estavam dando continuidade ao que começou lá em Tule. Perfeito. Então, é natural que esteja aí no Polo Norte. Ok? E aí, depois, lá para frente, nós vamos começar a falar da separação do planeta. Porque este momento do Polo Norte é conhecido na história, ou antes da pré-história, como Pangeia. Pangeia é aquele momentozinho na nossa história onde havia um bloco só de terra. Este bloco era fechado, unido, né? Aqui mostra já uma fragmentação deste bloco. Sim. E você citou bem, Gabu, que aqui já bastante fragmentado, porque isso foi se separando, formando os nossos continentes atualmente. Mas na época um bloco só. Obviamente, este bloco estava num lugar só, mas ainda já existia a calota polar gelada. Perfeito. Então, Tule chega, se instala, começa o trabalho, os seus descendentes são os hiperbóreos. Certo. Que continuam morando nesse local, com características bastante semelhantes aos tulianos. Gigantes, e aí Heródoto cita seres lindamente transparentes e translúcidos. Né? Então, a constituição deles também muito parecida com os Tule. Mas já começando as primeiras nuances de mais fisicalidade na sua consistência. E ainda... Porque esse era o projeto. Né? Perfeito. E ainda masculino e feminino. Ainda só um sexo. Perfeito, perfeito. Todos juntos, né? Perfeito. Biologicamente, eles se chamariam assexuados. Cortou. Biologicamente?
O nome seria assexuado. Não tem uma definição de gênero. Perfeito, assexuados. Macho e fêmea. Sim. Então, são assexuados. Sim, sim. Né? Nós temos um exemplo na natureza do que é a minhoca hoje. Ela depende de si só para fazer tudo que ela precisa fazer. E, Ronaldo, me fala uma coisa. Existia alguma coisa porque você falou que era um lugar, como não hoje mais, porque mudou, que era só sol. Mas existia vegetação, porque Tule não tinha nada disso, né? Tule não. Veja que como as coisas vão começando, ficam mais lógicas, né? Por isso que eu trabalho muito nas quebras de paradigmas das pessoas, né? Você acha que, por exemplo, em sã consciência, se você fosse um projetista, você mandaria milhões e milhões de seres para implantar uma civilização ou um punhado de gente mais reduzido para fazer um teste? Né? Então, chega Tule com uma implantação de um pequeno volume de pessoas ou seres, né, numa área bastante restrita e pequena, que a gente falou na live passada. Hiperbórea já tem uma característica de um grupo, de uma cidade. Tá. Existem algumas pinturas, eu não arrisco colocar, porque, de novo, é o meu lado científico, né? Eu acho que precisa ter um pouco mais de informação para a gente dizer era assim ou era assado. Perfeito. Mas tem imagens muito bacanas de locais com construções bastante modernas, bastante evolucionárias e tecnológicas. Locais, por exemplo, totalmente fechados, como, por exemplo, nós tivemos na nossa história civilizações entre muralhas, toda fechada, e lá dentro, o verdadeiro paraíso. Rios, sol, vegetação, tudo que era necessário ao esplendor da vida. Mas já era um grupo maior, já fundamentando uma expansão de uma ocupação ou de uma colonização, vamos dizer assim, talvez a melhor palavra seja essa, uma colonização mais efetiva e mais fundamentada fisicamente, e já com construções, com edificações, com uma cidade, talvez um pouco com um pezinho lá no holístico também, não tão densa e não tão como é uma cidade de concreto hoje, mas sim, já com fundamentos bem mais físicos, assim como os seres. Lembrem bem que toda vez que a gente fala nessas civilizações, quanto mais para trás, mais isso é verdade, o que eles eram, as coisas também eram. Ainda hoje é assim, só que a gente não consegue ter essa concepção de que somos feitos pela tabela periódica. Sim. O que muda é a receita do bolo. Para ter bolo diferente, é só mudar os ingredientes. Mas os ingredientes são os mesmos. E você está me falando... Respondi? Sim, porque o que você está me falando, duas coisas que eu acho muito legais. Primeiro, a gente se acha muito moderno, né? Só que não. Não. Pois é, a gente está anos-luzes, porque é engraçado quando fala, né, até mesmo das técnicas, né, de curas holísticas ou energéticas, né, que nós trabalhamos, que é que você canalizou a taquiônica. Sim. São tecnologias do espírito, porque todas essas técnicas são altamente high-tech. E o processo de cura, o processo durante o acesso é extremamente tecnológico, né, Ronaldo? Uhum. Então, sim. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque a gente olha, nossa, que telefone é assim, televisão assado. E quando a gente vai fazendo as leituras e acessa os cursos e acessa nossas memórias, fala, cara, isso aqui é isso perto do que realmente tem de tecnologia, de avanço, o que eles fazem com o DNA, o que eles fazem de mutação, mas enfim, isso a gente deixa para uma depois. É interessante que... Não, o seu gancho é muito importante, porque o ser humano tem um paradoxo que ele é um ser de extrema prepotência,
mas, ao mesmo tempo, com uma síndrome de coitado. Vou usar essa palavra porque é a que melhor expressa. Né? E isso não é culpa nossa. Isso vem da nossa cultura muito ancestral, sim, de novo, implantando coisas no nosso DNA. Sim. Toda vez que se refere na história mais recente, que você olha a conversa do ser humano com alguma força maior, mais voltada ao cosmos, se quiserem chamar de Deus, fiquem à vontade, toda vez... Todo mundo trabalhou para que isso fosse muito distante. Sim, sim. E que Deus fosse uma coisa extremamente complexa, avançada, inalcançável, inatingível e incomparável. Sim. E nós aqui embaixo, réis criaturas. Réis mortais. E aí, essa distância sempre foi muito bem trabalhada por todas as gerações da nossa existência, para que ela fosse, se não mantida, sempre aumentada. Sim. E aí, muita gente trabalhou aqui no controle dessa massa de humanos para que ela não ascendesse. Sim. Enfim, isso é uma discussão quase política, mas o fato é que nós temos dentro de nós essa questão de nós não somos capazes. Nós não somos e nós somos. Nós somos. Né? Trazemos isso no nosso DNA. Está aqui agora. Estou afirmando que tudo está aqui e agora, correndo na nossa medula, né? Dentro da nossa coluna. Não conseguimos acessar e colocar isso em prática hoje, que é o que eles conseguiam fazer com naturalidade. Se você começar a prestar atenção, e lá na frente a gente vai falar de uma das minhas paixões, que é o Egito, muita coisa do Egito tem muita especulação de que... Estão me ouvindo? Eu tô. É que acho que tem alguém me ligando e tá fazendo... Eu não vou mexer, não. Parou, graças a Deus. Voltei? Voltou. Voltei? Sim, senhor. Tá. Muita coisa lá tem uma especulação absurda de que foi feito por ETs, por extraterrenos. Sim. De verdade, eu acho que tem muita especulação, tem muito Hollywood nessa história, né? Muita gente querendo fazer ibope com isso, mas o fato é que tem muita coisa extremamente tecnológica, extremamente avançada, conceitos de arquitetura, de tecnologia, de medicina e tal, que não são originários e contemporâneos daquela época. Sim, sim, sim. Que, no mínimo, muito provavelmente vêm de outras gerações e chegaram a essa civilização por herança, sim, genética cultural. O que você está falando... Então, isso é fato. Sim. Porque eu estou te ouvindo bem baixinho. Bem baixinho? Não, mas é o meu, tá? É o meu. Porque o que você está falando é legal, porque não tem como a gente acabar não costurando, a gente não vai dar spoiler, porque tem muita coisa para falar de cada uma delas, mas como elas vão realmente costurando, vão se encaixando, porque é justamente sobre isso que a gente está fazendo essas lives, mostrar o quanto de cada uma a gente tem e o quanto vai fazendo um biscoito, né? Os recheios, vai acrescentando, né? E quando você começa a falar do estilo arquitetônico e do cotidiano hiperbóreo, eu não tive como não associar a Lemúria. Não vamos entrar em que a gente vai falar de Lemúria, não vamos dar spoiler. Não, mas dá para... Né? Já dá para ir vendendo o peixe da próxima. Então, é verdade. E que a coisa que
E é muito louco, né, Ronaldo? Porque assim, você vai falando isso, eu vou lembrando das leituras e vai dando aquela saudade, que tem um nome agora do xamanismo que eles falaram, Celta, que eu não lembro agora, que, cara, que saudade disso, né? Dessas construções extremamente tecnológicas, mas que eram extremamente harmônicas com o meio ambiente, que eram praticamente como se fosse uma extensão de uma montanha, isso mesmo. Uma extensão de uma ponte que é uma extensão do lago e a construção, que aí entra com o que você falou do Egito, era tudo aqui. É isso mesmo. Então, você tinha que estudar previamente, né, entender aquilo. Era tipo a cocriação. Então, vamos lá. Como é que é feito? Quais são os materiais? Mas ninguém entra muito em detalhe porque a gente vai começar a pular. Mas é muito louco. Então, assim, você me falando isso, então agora eu entendo da onde Lemúria bebeu. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque ela vem logo na rabeira, na sequência, né? Exato. De Hiperbórea. Exato. É a terceira raça. Sim. E você fala que eles eram altos e ainda translúcidos. E assim, e o temperamento deles? Já começa alguns relances de informações que já começam a ser seres mais racionais, com mais aplicabilidade no dia a dia. Tá. Porque esse era o projeto. Tá. Seres com mais inteligência cognitiva, certo, para a realização das tarefas que precisavam ser realizadas no campo físico, no planeta, de forma direta no físico. Certo. Mas ainda, pela própria consistência, a gente imagina que eles eram muito mais tulianos do que já caminhando para o lemuriano. Por que eu digo isso? Porque as informações dizem que corporeamente eles ainda eram translúcidos, viviam 24 horas, isso são escritos de Heródoto, tá? Tá. 24 horas por dia em felicidade plena. Que maravilha, porque os gregos não imagino que era bem legal. Oi? Eu imagino que era bem legal viver lá. Não é à toa que Apolo, né? Fez o balneário dele lá. Isso. Apolo trocava o Olimpo para passar as férias dele lá com... Então devia ser um lugar bastante agradável. Óbvio, nós está brincando, mas o fato deles serem a geração diretamente ligada a Tule, 100% cósmica, leva a entender que eles eram, se não 100, a grande parte deles com uma consciência cósmica plena. Perfeito. Ainda. Perfeito. Perfeito. E quando você... Eu até lembrei de uma coisa agora, eu tenho um artigo no meu site, que eu escrevi uma vez, um artigo para uma revista chamada Ecologia do Todo. Deve estar lá no site ainda, se não tivesse vindo um bronca. Resgata para a gente compartilhar depois, Ronaldo. Porque ele fala, esse artigo fala da relação de tudo isso que a gente vive com aquela aulinha na escola da tabela periódica. Tá. Que é exatamente a essência, quando você fala das construções, como eram as construções em Tule e Hiperbórea? Eram iguais aos seres humanos. Que era igual ao planeta. Que era o local igualzinho ao local que eles viviam. Porque eles eram constituídos da mesma matéria e da mesma consciência cósmica. Então, não se construía um prédio porque, puxa, eu vou especular o imóvel. Em vez de eu fazer uma casa-terra, eu vou fazer um prédio porque aí eu vendo mais. Não. Eu vou fazer porque isso é o melhor. Isso é que está integrado com o planeta e com as pessoas. No nível material, físico, de consistência, molecular, inclusive, com o nível consciencial e consistência cósmica.
Não. Porque a história de somos todos um. Exato. O um é o todo e o todo é o um. É muito séria nessas civilizações antigas. E é muito sério na realidade, total, porque isso a gente está vivendo hoje, as pessoas, de uma maneira ainda muito incipiente, mas graças a Deus está rolando, a energia livre, construções sustentáveis. Isso, exatamente. É um retorno, porque é isso, porque se a gente não tiver essa consciência de que a gente tem que ter esse equilíbrio, essa harmonia, tanto para se alimentar, tanto para construir, tanto para se vestir, não tem como você ficar muito tempo em equilíbrio. É por isso que a gente está tendo o que está tendo hoje. Exatamente. Né? É um desequilíbrio por conta disso que você falou. A pessoa vai levantar um prédio, vai especular aqui, faz ali, faz resort não sei aonde. Blá, blá. Oi! E o mais interessante é que a gente adora ir para uma praia linda, a gente adora ficar numa montanha maravilhosa, só que, gente, se a gente voltar para os conceitos que tinham em Hiperbórea, em Tule ou Lemúria, a gente vai ter muito mais do que isso, com uma baita de uma tecnologia, uma baita de uma qualidade em tudo, em tudo. Vai todo mundo ter outro nível de vida, né? Hoje o nível de recursos e informações é absurdamente maior do que algum tempinho atrás, né? Sim. Só que nós nos fechamos um pouco para esses conceitos mais holísticos. Sim. Mas eu ando bastante otimista com o caminhar da carruagem. Sim. Vocês podem achar que eu estou louco, que eu estou drogado, mas não estou. Eu estou junto com você, porque... drogada com você também, então, tá tudo certo. Porque a verdade é que esta semana já surgiram mais 2 ou 3 espécies novas descobertas no planeta, de animais. Os rios estão se regenerando. Eu não sei se foi para vocês que eu disse. No interior de São Paulo encontrou-se peixe no rio Tietê. Cara, isso é fantástico. São coisas que a gente está sendo convidado a refletir. Sim. No Antigo Egito, Ra, o deus Sol, era o deus da vida. Hoje a gente está olhando para o Sol como uma fonte limpa, gratuita e extremamente eficaz de energia. Energia é vida. Hoje, energia elétrica para nós é vida. Mudou um pouco a concepção, mas olha como a essência é a mesma. Sim. Sim. O vento que sopra independente da nossa vontade é energia já sendo utilizada. Exato. Essa talvez seja uma coisa que a gente está resgatando no nosso DNA tuliano e hiperbóreo. Exato. A integralidade nossa com o planeta. Com o planeta, exatamente. Exatamente. Porque justamente era a nossa ideia, né, Ronaldo, em fazer essas lives, é que as pessoas entendessem esse movimento atual, com o movimento que pessoas já estão fazendo de luta para poder fazer coisas diferentes, e que não são de verdade tão diferentes assim. Porque inconscientemente, né, o eu superior de cada um, a alma de cada um, tem no DNA essas informações. E é iminente que esse resgate aconteça, que nem você fala, a galera de Hollywood que faz os filmes, que acha que estão abafando na criação. Cara, o cara está sendo inspirado de alguma maneira a trazer informações de coisas que já existiram. E que, de alguma maneira, isso vai se aproximando para quando acontecer, não ser tão esquisito. Ah, eu já vi isso. É isso mesmo. Alguém tipo Spielberg da vida... Algum tem um insight, vou falar um filme sobre um negócio que ninguém nunca falou. Na verdade, ele está fazendo um filme sobre o que ele já viveu. Exatamente. Exatamente. Né? E todos nós somos iguais. Exato. Nós temos essa memória. Olha você agora aí, só de falar de Hiperbórea no Polo Norte, aqui já está quentinho, já tirou a blusa.
Começa a ativar a memória. Tudo depende do referencial, né? Não, e o mais legal é que quando você começou a falar, você começou a descrever, Ronaldo, eu comecei a ficar com isso daqui tão gostoso, com um coração tão... Gente, isso é muito legal, porque está dentro de nós realmente. E isso que você tanto está trazendo com tanto amor para a gente, é justamente para falar assim, a gente pode estar drogado ou não. Nós temos total capacidade de realmente transformação de nós mesmos, como de todo o entorno que está dentro da gente. Não é que a gente vai tirar, voltando àquilo que você falou, não é que a gente vai tirar de um Deus inacessível que está lá em cima, não tem nada de fora. A gente vai tirar daqui. Não. E aí o daqui que vai fazer isso daqui. Né? Essa é a grande diferença. Não é daqui para cá, é daqui para lá. É isso. É total isso. Total. A transformação está dentro de nós. E assim, talvez a parte que seja um pouco mais complexa para nós, né, que vivemos, eu acho que não tem ninguém culpado de nada nesse planeta, mas nós todos somos responsáveis por esse planeta. Perfeito, é responsabilidade, não é culpa, perfeito. E talvez nós fomos uma civilização nessa contemporaneidade nossa agora, que acaba tendo todo o acúmulo dessas coisas que eu já citei. E culpas, e repressões, e massacres e tal, isso foi sendo abafado, a nossa divindade foi sendo abafada. Então, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade ainda de fazer o primeiro processo, que é essa ecologia interna. Boa. Boa. Porque é ela que vai reverberar para o externo. Sim. Porque se eu disser para vocês que um hiperbóreo olhava para a casa dele e ele sentia que aquela casa era ele, e que o terreno onde a casa estava era ele também, nossa, que e tudo era uma coisa só integrada, sim, energeticamente falando, e como funcionamento, e como tudo, essa é o pequeno detalhe que nos falta para entender a verdadeira função e objetivo da nossa existência aqui. sim. É a integração total. É isso. Isso é integração. Exatamente o que eu ia falar. Isso é integração, isso é unidade. Quando, na próxima live, falaremos de Lemúria. Lemúria vai ficar um pouco mais claro o objetivo do cosmo colonizando o planeta Terra. Essa live... Vou deixar só o gostinho, o aperitivo, né? Lemúria é um momento, e obviamente, se vocês pensarem que a gente vai falar de 5 raças, Lemúria é a do meio. Lemúria, de fato, é uma virada de chave para a perpetuação da espécie, para a colonização do planeta Terra e para chegar onde chegamos. E aí vamos começar a perceber que essa integração, nós precisamos olhar para ela. Olhar para tudo que está na nossa volta e entender que nós somos o todo. Que aquilo faz parte da gente e a gente faz parte daquilo. Sim. E eu estou falando de qualquer coisa. De qualquer coisa, sim. Quiçá outro ser humano. Imagine outro ser humano. Eu faço parte de 2 grupos no WhatsApp, porque eu estudo xamanismo e o xamanismo celta, druidismo, né? Sim. Eu recebi de um deles, se eu não me engano, eu não vou lembrar os nomes, mas que está rolando esse negócio aí das terras dos índios, né? Para assinar, né? Que eu não lembro agora, porque eu sou péssima para isso. E eu não entro em muitas questões dessa, mas assim, eu recebi esse vídeo hoje e amanhã eu faço questão de postar, porque é sobre isso que nós estamos falando. As terras são dos nativos. Quem começou tudo foram os nativos. Então, a gente lembra, e nós fazemos parte dos nativos também. A gente precisa começar a ter uma consciência realmente
que a gente precisa se reconectar às nossas origens. Senão a gente vai perder a noção de quem nós somos. E o que é mais legal, porque assim, às vezes a maneira como isso chega, às vezes é um pouco mais violento e abrupto por questões políticas, partidárias, que fica até no fogo da paixão, mas existem aquelas pessoas que conseguem olhar de uma maneira mais, né, mais amorosa e mais suave. Mas você vê que o movimento está chegando, não importa como, né, Ronaldo? O movimento ele está chegando. Uhum. A busca pelo direito da nossa origem, da natividade, está voltando, está chegando. Isso precisa realmente, porque você, quando você comenta da conexão e da harmonia e da integração que se tinha, e o alto nível tecnológico, você não tinha doença numa época dessa. Não. Você não tinha nenhum tipo de... Não, pelo menos nós convencionais, né? Exato. Exato. Não existia... E assim, eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu aprendi hoje. Eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendo, né? E eu, por motivos de razões que talvez até você saiba, eu estou fazendo 2 cursos ao mesmo tempo de aromaterapia. Claro que eu sei. E eu aprendi uma coisa hoje que eu achei tão bonita. E eu sei que as grandes viradas, por isso que eu estou otimista, todos os paradoxos, vou voltar no começo da conversa, né? Serão reconciliados. Então, tudo que hoje está virado para cá, uma visão super negativa, e a gente entende que o outro está para lá, eles serão tornados uma coisa só muito em breve. E hoje a gente está vivendo uma situação que aparentemente é extremamente negativa. Mas, por exemplo, na questão dos tratamentos com aromas, o Egito foi a civilização ápice de tudo isso, da aromaterapia, do trabalho com as fragrâncias e tal, como medicina física, mental, emocional e espiritual. E por questões da história, que foi a civilização egípcia caiu sob o domínio da Grécia e Roma, isso se perdeu. Foi banido porque era uma questão de uma cultura pagã, né? Olha se não é isso que, né? Se a gente não vive situações parecidas hoje. Sim. Esse negócio não é da minha filosofia que então ele é ruim. Exato. E passa milhares de anos e tal, e aí acontece uma coisa na Europa chamada peste negra. E até então, esse momento, todo mundo que mexia com aromaterapia, se fosse descoberto, recebia um nome e uma cruz de presente com uma fogueira embaixo. Com o surgimento da peste negra, os grandes especialistas no controle, na tentativa de controle das doenças, a peste negra matou 55% da população europeia na época. 55%. Pois é, ok. Você sabe o que eles fizeram para controlar? Bom, temos que mudar a qualidade do ar, porque a doença está no ar. Eles foram buscar nas escrituras antigas o que podia se jogar no ar para melhorar, para desinfetar o ar e para que esse ar entrasse nos nossos pulmões menos contaminado. Uau! E aí começou-se um trabalho com lavanda, plantações e plantações de lavanda e de outras ervas, para que o aroma dessas coisas... E aí ressurge, num total esplendor, o que nós conhecemos hoje por aromaterapia. Olha que coisa linda! Então, o
caos. É isso. Pode não ser exatamente uma coisa negativa. Não é. Mas pode ser um grande, e acho que é assim que a gente precisa encarar tudo isso. Ah, Tule sumiu, Hiperbórea veio, sumiu, e assim vai ciclicamente, porque assim é. Exato. Porque o mundo é sagradamente redondo. Uma mandala, é isso. Ele é cíclico. Exato. E a gente passa por essas, aparentemente, fases embaixo para ressurgir de uma forma mais esplendorosa. Perfeito. Então, eu acho que, no meu coração, eu acho que é isso que está acontecendo conosco. Sim, sim. Hoje. E é muito legal você falar isso. Eu estou participando de um... Ele já acabou, eu estou vendo gravado, que as meninas logo mais vão começar a fazer pelo Farol. Aquele Pre-Agents Passport. E aí, num deles, logo no começo, eles falam o tempo inteiro da necessidade do nosso resgate para as origens, para os nativos. É isso aí. E eles falando das mães pleiadianas, quando chegam em Lemúria, e eles falam o tempo inteiro também do quê? Dos nativos, os aborígenes, dos xamãs, de como isso está ficando, e assim, e a gente está vendo muito movimento realmente de volta para tudo isso. Então, e isso está acontecendo por quê? Porque houve o Covid, houve a peste negra do novo milênio. Então, e aí eles falaram uma coisa que o Cryon fala, o Covid é uma regeneração, é um rejuvenescimento planetário. É isso mesmo. Eu assim, você imagina, né, voltando lá para trás, Tule era um punhadinho de gente assim, né? Hiperbórea também maior, mas também pouquinha gente. À medida que isso vai crescendo, a humanidade se dispersou como irmandade. Sim. Se dispersou como holos, como conceito evolucionário que somos um só, o todo. E aí, de alguma forma, estamos sendo convidados a olhar isso de forma integral. Faz muito, mas bota muito tempo que a humanidade não passa por uma situação em que é unânime e todos estamos passando pelo mesmo problema. Perfeito. Nós entramos para entender dentro de nós o que é igualdade, que o planeta e nós somos uma coisa só, que cada ser humano é uma coisa só. Eu insisto muito nesse exemplo do bolo. Se eu botar chocolate num bolo, dá um bolo escuro. Se eu botar chocolate branco, dá um bolo claro. Mas é tudo chocolate. Né? E aí você é convidado a refletir sobre, caramba, a humanidade inteira está no mesmo barco. Exato. Exato. Uns aqui, outros ali, uns na proa, outros na popa, um está numa cabine mais bonitinha, mais luxuosa, outro está lá no... Mas está todo mundo no mesmo barco. E se ele afundar, nós vamos morrer tudo abraçado. Ai, né? Senhor, com certeza. E aí isso é lindo, porque enquanto isso acontece, a gente está passando uma coisa maravilhosa, um momento magnífico e divino. Sim. De sentir falta do outro. E o outro, às vezes, eu tenho notado muita gente colocando o outro como seu gatinho, seu cachorro, um jardim, um momento, um álbum de foto. Isso é o outro. Como a gente precisa um do outro. Sim. Você sabe por que a gente precisa tanto um do outro?
que nós somos a mesma coisa. Nós somos pedaço de um todo, Exato. de um holos. E o holos só está íntegro e completo se cada pedaço estiver integrado. Exato. Por isso que o holos, o cosmo, luta tanto para que isso aconteça. Exatamente. Às vezes de forma que a gente não entende, mas ele luta. Exatamente. Ai, que lindo! Obrigada! Obrigada! Você tem algum recado para amarrar Eu que agradeço. Hiperbórea? Alguma coisa para a gente fechar? Porque putz, você fez agora deu até um quentinho aqui. Foi lindo! Passa a régua. Coletiva. Muito legal. Obrigado, Rogério. Estou à disposição. Tem pergunta? Acho que até agora não apareceu nenhuma. Legal. Galera, podem perguntar, não tem problema nenhum. Estou à disposição. Aproveitem aqui que estamos por enquanto. Porque a próxima a gente vai entrar já, como ele falou, né, no meio, já na metade, para começar a ficar um pé mais para cá, mas com a importância de entender o pé de lá, né? É muito lindo isso. É muito lindo isso, entender realmente, fazer essa colcha de retalhos de quem nós somos, né? Por que a gente tem algumas características, algumas sensações, alguns gostos, algumas aptidões, e a gente vai entendendo, vai integrando. Talvez até para fechar, essa frase tua, ela devia ser em negrito, como é que fala? Capital letter, maiúsculo, e colorida com luzinha assim. Quem nós somos. Quem nós somos. Porque nós não fomos e nem seremos. Nós somos. Exatamente. Nós somos Tule, nós somos Hiperbórea, somos Lemúria, Atlante, Egito e tudo mais que tem direito. Exato. Porque a gente é. Exato. Exato. Reconhecer isso e fazer uso disso está na nossa mão. Ai, meu Deus do céu, é isso, isso. E quando a gente começar a entender realmente isso de uma maneira natural e amorosa, vai ser também natural e amoroso respeitar as diferenças, porque a gente vai, além de respeitar, a gente vai receber as partes e não achar que são diferentes, e simplesmente que são as partes para justamente finalizar esse todo, né, Ronaldo? Fizeram uma pergunta muito legal aqui. Eba. Se as civilizações eram extintas para passar para a próxima. Não, não necessariamente. Até porque, enquanto Tule e Hiperbórea, não muito. Era muito tecnológico essa coisa da descendência, e se a gente imaginar que eles eram assexuados, como é que isso se perpetuava? Então tem uma questão até mais complexa de perpetuação da espécie que a gente tem pouca informação. Mas depois de Lemúria, que vocês vão entender o que eu quero dizer na próxima live, né? A transição genética já é mais parecida conosco. Mas não necessariamente, e eu arrisco dizer que não, essa coisa da extinção para começar de novo, não. Isso é mito. É mito que a Atlântida, por exemplo, cai em uma noite. Em uma noite ela desaparece do mapa. Sim. Não. Né? Essas coisas são muito arquetípicas. Sim, simbólicas. Por exemplo, Heródoto escreve
que Hiperbórea era composto de 2 dias. Né? Uma noite e um dia. Só que essa noite durava 6 meses e o dia também. Né? É isso. Eles falam que os seres lá em Hiperbórea, a média de vida deles de idade era 1000 anos. Obviamente que tinha uma questão de uma conta aí que não vai fechar nunca, né? Se um dia para ele durava 6 meses, obviamente... um dia equivale a 6 meses, claro que o cara vai morrer com 1000 anos. Né? Exato. Nossa, então... uma pergunta para te fazer, mas isso dá uma live depois de civilizações. Nada a ver. Se a gente fala que não existe tempo e espaço na espiritualidade e que, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo agora, quando fala-se que uma raça dura, por exemplo, os lemurianos... Não. Hoje já lendo, eles são imortais. Quando falava que tinha um tempo de vida. Na verdade, se a gente parar para pensar, então, que tudo acontece ao mesmo tempo agora, seriam todos imortais? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Eu não quero perder a pergunta, porque na minha tela sumiu metade da frase. Deixa eu ver. Houve desconexão. Tô tentando aqui achar também para te ajudar, Ronaldão. Peraí, tô descendo. Onde houve... É a frase anterior. Onde houve essa desconexão astral. É isso? A pessoa pode repetir a pergunta? É melhor, porque... Eu vou emendar com a sua. Ela está falando de tempo. Você imagine... É fácil eu te responder essa pergunta. Você se considera eterno? Teu espírito? Sim. Igual eles. Não mudou nada. Né? Se a gente levar o conceito de cósmico, tentar levar isso num conceito menos religioso, o espírito, mas mais cósmico, mais holístico. Sim. Esse quantum de energia que nós somos cósmica é eterna. Exato. Como era o tuliano e o hiperboriano. Eterno. E, na verdade, então, a gente pode pensar justamente que é uma coisa que é o que está acontecendo agora, né? As pessoas que estão desencarnando, mas ao mesmo tempo estão nascendo outras, e meio que uma coisa vai entrando na outra. É um ciclo, né? Que vai. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Não é que... Peraí, acho que a pergunta veio. Na linha do tempo, onde houve essa desconexão das civilizações com o astral? Na verdade, ela não houve. Não houve. A desconexão. A conexão permanece com o astral, efetiva, sim, mas nós fomos nos afastando um pouco do conceito, e aí, por uma questão de respeito ao livre-arbítrio, né, o astral está nos aguardando e tentando fazer com que essa reconexão volte. Mas eliminada ela nunca foi. Perfeito. Ela está menos intensa. Mas menos intensa por nossa responsabilidade. Porque, aí ela pergunta, por que deixamos de desconectar como antes? De se conectar como antes, acho que ela quis perguntar. Exatamente pelo que eu estou dizendo. A vida nossa foi tomando um rumo extremamente material e denso, e tecnológico. E começamos a deixar de lado um pouco o conceito do holos. O indivíduo matéria era mais importante que qualquer coisa, que a coletividade ou que a questão holística. E aí, obviamente, a sua antena vai ficando mais ineficiente. Porque quando você se isola no seu eu interior, no seu ego, sim, você acaba diminuindo a sua conexão com o outro. Sim, e o outro, para mim, é tudo. É o holos. A percepção, a sintonia, ela vai enfraquecendo, né? Sim. Ô, Ronaldo, uma pergunta. Tudo
bem. Entende-se que você falou que é uma responsabilidade nossa, né? Que a gente foi se afastando, mas falando hoje, nós se afastando como essa raça humana, né? Agora, mas quando a gente fala, por exemplo, de Tule e Hiperbórea, você saberia dizer como que foi essa transição do tuliano para o hiperboreano? Existe essa informação? É igual agora. Velocidade de cruzeiro. Certo. Natural. Natural. Tanto que você vê, acontece no mesmo local. Perfeito. É naturalmente. Naturalmente, no movimento de expansão para o objetivo para qual foi proposto. E aí, a colonização do planeta. Perfeito, porque assim, os turianos, eu estou até fazendo uma recapitulação, recapitulagem, sabe? Enfim, já estou ficando, enfim. Eles eram super cristalinos, né? Uhum. Só que isso era no começo de tudo. A partir do momento que vai criando raiz aqui nessa dimensão, para inclusive começar a suportar a frequência, ele tem que começar a elevar a frequência dele. Então, assim, aí eles são menos cristalinos, mas ainda são hiperbóreos. Eles começam a perder Exatamente. a cristalização por conta para poder realmente conseguir se manter aqui. Da necessidade da sedimentação como matéria no planeta. É isso? Isso. Exatamente. Tá. Porque aí começa a fazer muito mais sentido, inclusive, isso que você estava comentando, né? Que vai indo aos poucos, ou seja, então, cada vez mais vai ficando mais estrutural, cada vez mais vai ficando mais denso. Que aí a gente vai falar na próxima em Lemúria sobre o que era sexuado e aí onde começou a ficar sexuado. Então, realmente, o universo ele é mais magnânimo do que a gente possa imaginar, né? Porque hoje a gente realmente está precisando o quê? Elevar a nossa frequência, sutilizar o nosso campo para voltar a afinar essa sintonia que você falou, que a gente foi perdendo com o tempo para receber as informações de volta, porque a menina perguntou ali, né? Teve a secção astral? Nunca, jamais. É porque eles não conseguem nos acessar porque a densidade está muito alta. Estamos muito bruto. Eu vou tentar resumir o projeto do Cosmo. Desde lá, do astral, antes de Tule ainda, antes de chegar aqui no planeta, para o nosso futuro. Temos um projeto de uma civilização extremamente esplendorosa, que precisa de um receptáculo físico para a perfeita coexistência do físico com o cósmico. Sim, a materialização. E que seja essa integralidade deste planeta, desse cosmo, seja total através desse ser físico. Então, o projeto começa essencialmente cósmico. Perfeito. E começa a se trabalhar para colocar toda essa consciência cósmica num corpo físico. E para que esse corpo físico consiga coexistir neste planeta. E aí começa essa migração desse cósmico e encaixotando ele num pseudo-corpo físico. Sim. Que vai ficando cada vez mais físico ao longo da trajetória. O que acontece ao longo da nossa história é que, por alguns motivos, nós esmagamos esse lado cósmico dentro de nós. Sim. E se sobrepôs o lado físico. Sim. Perfeito. O que está acontecendo agora? O resgate do cosmos. No projeto do Cosmo, e ele nos deu livre-arbítrio, nós somos uma máquina quase perfeita. Estamos no topo da cadeia evolucionária, isso é inegável. Sim. Em relação a todos os seres que habitam o planeta.
Nossa capacidade cerebral tem, em média, uma utilização de 10% do total. Isso é ciência. Sim. Isso não é especulação holística. Isso é neurologia. Né? Todas as nossas capacitações físicas estão chegando no ápice. Ainda sofremos com doenças, aqui e ali, uma ou outra, que ainda permeia a nossa sociedade, mas a gente já tem muitas notícias, e nós que estamos no meio terapêutico, vivemos isso todo dia, de restabelecimento de saúde através de técnicas cósmicas. Sim. Né? Sim. A gente consegue restabelecer esse campo físico, sim, através dessa conexão mais cósmica. sim. Então, estamos no final do projeto da máquina. Só que nós mesmos demos um foco absurdo na máquina. Sim. Achamos que a máquina é a coisa mais importante e é a essência de tudo. E não é. A máquina, por mais que ela dure, seja um hiperbóreo que vivia 1000 anos ou não, ou um faraó que morria em média com 45 anos, o que está dentro da máquina e faz ela funcionar é eterno. Devagarzinho, o cosmos está completando o projeto. A máquina está chegando no seu melhor nível físico de funcionamento. E devagarzinho nós estamos sendo convidados a retomar a capacidade cósmica dessa máquina. Aí fica a perguntar como? Tem que fazer processos realmente que nos conectem a essa energia, seja com meditação, seja com yoga, seja com cura taquiônica, ou com outras terapias energéticas, ativações da PEG. Acho que eu vi acho que a Van entrou aqui, cara, que fala muito do campo eletromagnético. A gente vai ouvir cada vez mais isso, porque é sobre isso que a gente vai precisar realmente estabelecer. É voltar essa consciência para o eletromagnético, para o cosmos, para o todo, para o energético, para o holístico mesmo, que é isso, o holístico é o todo. A Roberta fez uma perguntinha aqui, ficou lá atrás, acho que a gente não chegou a ver, só para a gente fechar e dar essa atenção para ela. Ela falou assim, havia vegetação e animais. Sim, com certeza, com certeza. As imagens que eu tenho, que eu não arrisquei passar, posso até passar algumas para a Gabu, depois ela manda para vocês e tal. Ou vocês podem me chamar direto, eu mando. Direto, elas remetem a paisagens magníficas, assim, aquelas coisas de Shambhala, sabe? Para o Éden. Coisas lindas, né? Paraíso mesmo. Obviamente, tem que acreditar, né? Uma boa dose de fé e uma boa dose de conexão. Exatamente. Exatamente. Né? Não é estranho para ninguém. Por que nós estamos sendo chamados, esse grupo que agora está com 27 pessoas? Está sendo chamado a falar desse assunto e não tem lugar nenhum. Por que vocês acham que acontece isso? Conexão. Para quem perguntou, deixamos de se conectar? O que você acha? Conexão. Eu diria que exatamente agora nós estamos super conectados. Sim. Né? O Wi-Fi pode não estar muito bom, mas ele está funcionando. Pode ser meio lerdo, mas chega. Sim. Exatamente isso, cara. A gente vai aprimorando o nosso Wi-Fi pessoal a cada dia para melhorar essa conexão diariamente. E quer uma dica? Diquinha de terapeuta. A ciência já tem muitas dúvidas de onde realmente a gente decide, pensa e tira todas as nossas conclusões, nossas percepções e etc, que até ontem achava-se que era no cérebro.
Leve engano. Já existem sérias dúvidas a respeito. Que é no coração. Né? Sim. Existe uma vertente da ciência da inteligência cardíaca. Sim. E existem estudos que os primeiros impulsos nervosos e tal das decisões não partem do cérebro para o coração. Partem do coração para o cérebro e o cérebro dá o comando para o resto do corpo. Exatamente. Então, minha gente, a conexão é sinônimo do sentir. E não é o sentir aqui, né? É o sentir aqui. É. Que é o saber. Quando a gente entender o que é sentir, respeitar esse sentir e confiar nesse sentir, a conexão vai estar plena. Exatamente. Exatamente. Não precisa fazer nenhum esforço brutal. Obviamente, é muito difícil a gente chegar aí sozinho. Sim. Né? Sim. Por isso que tem terapeutas, tem cursos e tem muitas pessoas muito legais no mundo fazendo trabalhos maravilhosos e tal. E a gente deve se permitir a esses trabalhos. Sim. Porque eles ajudam a impulsionar coisas que a gente sozinho não conseguiria fazer. Com certeza. Né? Mas eu diria que se eu puder dar uma dica para o dia a dia, comece a perceber quantas coisas o seu coração diz não, mas você obedece o seu cérebro e diz sim. Você fez uma... Quantas coisas o seu coração diz sim? E você... Eu quero por aí, e você, por um monte de questões, diz não. Isso é uma reflexão importante hoje. Para não deixar eles muito loucos, vou dar só uma ajudinha. Isso que o Ronaldo falou é de suma importância. Você deve estar perguntando, mas que Katsu, como eu vou saber quando isso acontece? Porque eu brinco... Pelo amor de Deus! Eu brinco com a galera que eu atendo, que a gente tem que aprender a pegar o elevador no sentido certo. Vem daqui, aí vai daqui para cá e para cá, né? É outro caminho, mas o fato que é o seguinte, então, para você saber o que o Ronaldo falou, vocês saberem que assim, é exercício diário e é gostoso. Não é difícil, mas é um exercício. Pensem em alguma coisa que vocês querem, nem que seja de comida, uma roupa que vocês vão vestir, um convite que vocês receberam de um evento. Fecha o olho, pergunta para si mesmo, só que não vai ficar perguntando e levando 30 segundos para intelectualizar a resposta. A hora que vocês se perguntarem o que eu quero comer, o que eu quero vestir, se eu vou nesse aniversário, se eu vou fazer não sei o quê, sente o que o teu coração responde. Como assim? Veja, sinta se seu coração vai ficar gostosinho, se ele vai expandir, se vai ser uma sensação amorosa, calorosa, ou se ele vai fechar, se ele vai ficar pesado, aquela sensação de medo. É isso, gente. Então, é isso que o Ronaldo está falando. O saber está aqui. Aí depois você intelectualiza o negócio. Ficou gostoso? É um sim. É a tua alma se comunicando com você que é um sim. Ficou pesado? Deu aquele é um não. Façam esse exercício diariamente, gente. A gente vai ser muito mais assertivo. Isso é ser intuitivo e assertivo, realmente. Exatamente o que falou, Ronaldo. A gente precisa voltar para cá. E o que é o know, que fala da sabedoria, que é o know by heart. Saber decor. E não é o de cor de decorado, é decor, do core, é do coração. A gente tem que resgatar realmente as palavras e as frases que a gente ouvia, que ficou tudo intelectual. E não, eles já falavam que era coisas do coração realmente. A gente esqueceu disso, perdeu isso. E que bom que a gente está podendo... Me veio uma coisa, nós temos 1 minuto? Não sei quanto tempo, não sei que oração. Tá. Eu não vou achar uma imagem agora que na correria não, mas eu vou partir do pressuposto que todo mundo já ouviu falar nos 7 chakras. 10 para as 10, a gente fala pra caceta, vambora.
Eu acho que todo mundo tem uma noção do que são os 7 chakras, né? E meu mestre, meu professor, me deu uma explicação de que os 7 chakras, nós temos 3 abaixo do cardíaco, né? E 3 acima. Isso é o básico de todo mundo sabe. No meio, o chakra do meio, que divide 3 para lá e 3 para cá, é o cardíaco. Este chakra do meio, vocês podem entender como vocês quiserem, tanto faz. Eu uso duas simbologias para ele. Ele é o muro. Sabe aquela coisa? Você está em cima do muro. Este chakra é o muro. Outra coisa que vocês podem comparar, ele é o que a gente chamava antigamente de o fiel da balança. A balança tem 2 pratinhos e tem aquela haste no meio. Esta do meio é este chakra. Ele chama cardíaco. Está em cima do coração. Vocês sabem por quê? Que ele foi feito assim, fabricado, nós somos fabricados assim? Porque os 3 chakras abaixo dele estão ligados ao mundo físico, à matéria. Os 3 chakras acima dele estão ligados ao cosmos, à sua espiritualidade. O trânsito para lá ou para cá, obrigatoriamente, tem que passar por esse lugar. É por isso que desde a nossa constituição mais primária, talvez antes de Tule, este local aqui foi escolhido como centro de todas as nossas percepções mais profundas, de todas as nossas capacidades de decisão mais profundas. Nós, arbitrariamente, mudamos para cá. Mas o fato é, porque o intelecto começou a decidir a nossa vida. O raciocínio lógico, reto, matemático. Mas o fato é que esse centro de conhecimento, esse centro de consciência cósmica está neste meio, que é o guardião do trânsito entre a matéria e o espírito. O espírito, exatamente. Então, se tem um cara legal para vocês consultarem o que fazer, é ele. O Gabu citou um exemplo maravilhoso. Faz teste. Pensa lá, põe no seu coração. Eu vou tomar a decisão X. Muito provavelmente, se você estiver perguntando para o seu coração, ou vai dar um quentinho, ou vai dar um apertinho. É isso. Que ele vai responder. Sempre. E não demora para achar a resposta não, hein, gente? Porque isso é milésimo de segundo. Você vai estar começando a boicotar a resposta. É isso aí. Aí vai falar assim, não falo mais. Não brinco mais. A Esther, ela falou que ela lembrou da balança de Maat, né? Do coração e da pena. É isso, né, cara? Aí matou a pau, né? É isso. Porque é bem isso. A balança de Maat pesava o coração do cara. Exato. Você vê, era puro. É fantástico. Ela fazia de translúcido para o coração. É isso, gente. Olha, são quase 10 horas da noite. A gente está falando nela. Ó. Salve. É ela. Linda. Linda, 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 linda. Muito bem. Vamos nos? Vamos lá? Mais alguma pergunta, gente? Aproveitem. A última vez que perguntaram ficou mais meia hora.
Não, tá tudo bem? Deixa eu ver. Tranquilo. Então é isso. Ronaldão, como é que falaram aqui que eu perdi? A gente tá o quê? Que foi engraçado. Muitos ensinamentos, obrigada. Corações, kkk. Peraí, que teve alguém que falou alguma coisa. Calma, gente, aqui é 13 da tarde. Ai, acho que é o teu amigo. Pra você tá ótimo, né? Tá de sacanagem, né? Tá na Nova Zelândia. Que ótimo. É muito legal isso, que é fascinante, né? É muito gostoso. Eu posso quinta-feira que vem, que daquela vez eu tinha só aqui no meio do caminho, mas eu não tenho. Quinta-feira que vem eu posso, se quiser, já deixa aqui para as pessoas no convite para quinta-feira que vem às 8 horas, se você puder. Peraí. Veja, tá tudo certo. Ó, aqui não tem. Quem sabe faz ao vivo, hein? Né? É isso. Deixa eu ver aqui. Olha eu com a minha agenda aqui. Vai ficar salvo. Alguém perguntou, vai ficar salvo. Dia 8, né? Oi? É Dia 8. 8. Isso, é 8. Isso. Véspera do feriado. Fechado. Fechado? Então, ótimo. Então, dia 8 às 8 Você está me dizendo que nós vamos se encontrar no dia 8 às 8? É isso. Ó, eu tenho uma Olha ele aí. Já pensando em 8 do 8, vamos pensar em alguma coisa em 8 do 8 às 8? Que vai ser Portal de Leão, inclusive. Portal de Leão. Ó, muito esplendor, muito glamour. Não é? 8 às 20, isso, Roberta. 8 às 20. Semana que vem. Combinado, então, dia 8 às 8 horas. Fechado. Galera, obrigada pela presença de vocês nessa noite fria e calorosa ao mesmo tempo. Ronaldão. Muito obrigado. Para variar, foi muito legal. E vem a memória. Aprendi muito. Eu aprendi muito. Amei e senti saudades. Amei recordar isso. Foi muito bom. É isso aí. Gratidão. Vai buscar lá a casinha. É isso. Tchau, gente. Uma ótima noite. Gratidão, gente. Obrigada. Descansem bem, boa noite, bons sonhos. É isso. Daqui a pouco é outro dia. Para quem já está no mesmo dia, Nova Zelândia já é sexta-feira, né? É isso. Tudo é questão de tempo. Boa sexta, Alain. Tchau, galera. Tchau, Esther. Obrigada. Tchau, fiquem bem. Fiquem com Deus. A todos que vieram. Ronaldão, um beijo. Baita abraço aí. Beijo na van. Pode deixar, docinho. Beijo. Tchau. Oi, Neidinha! Tchau, gente.